Bom dia a todos. Vamos aqui para mais um dia de operação. O mercado abriu nesse ponto hoje, né? 110.785 e só foi. Então vamos aguardar aqui o momento correto para a gente entrar numa determinada operação, tá? Lembrando, pessoal, que eu utilizo esse livro visual aqui, ó, mas isso aqui eu não uso isso aqui para nada não. Isso aqui fica aqui só para a hora do leilão, certo? Porque na hora do leilão, é, esse livro visual aqui, visualmente, né? Ele me mostra aqui em que ponto do gráfico aqui o preço vai abrir para que eu já fique ligado ali se já dá para fazer alguma coisa ou não, tá? Fora isso, não serve para mais nada para mim, tranquilo? E aí eu uso essas linhas, essa linha aqui, ó, que aí eu vou, a cada rompimento eu vou marcando, tá? Então o último rompimento foi esse aqui, eu trago a linha para cá. Essa linha vermelha aqui é um topo, uns 60 minutos, né? É um topo lá no gráfico de 60 minutos. E o preço está indo forte aqui, ó, para chegar lá, tá? Então a gente não vai vender nada e nem comprar nada no meio do caminho. A gente vai esperar o preço chegar num determinado ponto específico e naquela região a gente vê o que, que o preço vai fazer. Se o preço respeita ou dá algum padrão de venda, a gente vende. Se ele passar direto, a gente deixa o preço ir. E é isso aí. A gente precisa ter essa disciplina de esperar realmente o preço fazer aquilo que a gente quer para a gente entrar na operação, tá? Eu sei que eu estou começando agora, né? R$ 500 na conta é muito pouco, porque quando ainda era R$ 13, R$ 25 por contrato, com R$ 500 você conseguia fazer um operacional bacana, né? Você tinha como fazer uma parcial, trabalhar com mais contratos, né? Mesmo com R$ 500. Agora, como houve esse aumento, né, dos valores, infelizmente a gente não tem como fazer, tem que realmente esperar mesmo o momento certo de entrar na operação, porque realmente ficou difícil trabalhar agora. E no meu caso, por exemplo, com um contratinho, a gente não tem o poder da parcial, você fica em cima do preço, você não tem o que fazer. Entrou na operação, ou o preço vai te pagar ou ele vai te estopar, né? Uma das duas. Mas é isso, são as dificuldades do iniciante, né? Então ficou muito caro em relação a. Por mais que o ativo, o mini índice, né, é o mais barato para se operar, eu creio que seja o mais barato, né? Ainda assim, para quem está iniciando sem dinheiro, é complicado, né? Então eu estou com uma margem bem pequena de. Eu pensei até que hoje eu não fosse conseguir fazer nenhuma operação, porque o... desde que a gente começou a postar os vídeos aqui no canal, que inclusive eu até reforço, né, que o canal foi criado para isso, justamente para quando a gente termina um curso, a gente não tem aquela assertividade, né? E justamente pelo fato de a gente não ter uma assertividade muito grande, né, uma assertividade alta, a gente não deve começar com muito dinheiro e também eh, a gente também não, além de não dever começar com muito dinheiro, a gente também não pode fazer muitas operações. Então, eu busco fazer no máximo uma ou duas operações só, que der. Dando ganho ou dando loss, eu paro, porque a gente precisa respeitar esse gerenciamento, né? De, tanto de risco quanto de posição, justamente por causa do valor que a gente tem em conta, né? Que é muito pequeno. R$ 500 hoje, com esses aumentos que tivemos aí das taxas, né? Não é possível fazer muita operação e nem se arriscar muito, né? Então, até porque automaticamente, quando a gente aloca os contratos, né? No caso, por exemplo, eu operando com um, eu preciso de ter dois contratos alocados. Então, de R$ 500, R$ 200 já ficam comprometidos, né? Então, eu não tenho como fazer muita coisa aqui. Mas é isso. Desde já eu peço que se inscrevam no canal, tá? Se inscrevam no canal, ative aí o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Deixe seus comentários, tá? Para que a gente possa se interagir e se ajudando e juntos a gente poder crescer nesse mercado. E deixa o preço trabalhar, né? Eu sei que ele tem alvo aqui, ó, em 111.707, que é um topo lá de 60 minutos, né? E por enquanto aqui no meio do caminho a gente não vai fazer nada. Então deixa o preço trabalhar para a gente ver o que, que acontece aqui. Se dá uma condição para entrada e tal. Beleza? Então é isso. Aparecendo alguma operação a gente volta e até já. Só para fazer aqui uma atualização, pessoal. É,
Eu sou iniciante no day trade, né? E iniciei aqui o canal, né, com a finalidade justamente de exercitar aí a paciência, a disciplina, exercitar aí a, a constância, né? Não a consistência, a constância na execução do operacional para que a gente venha a ter consistência, né? Então a gente iniciou no dia 28, e eu lembro que no dia 28 a gente fez a minha meta, eu busco como meta, por exemplo, é, R$ 100 por dia, ok? Isso pode acontecer em uma única operação ou em mais de uma, correto? Então eu utilizo da seguinte forma o gerenciamento. Eu faço da seguinte forma: se eu entro na operação e já saio de cara positivo, né? E que seja no alvo, né? Saindo no alvo, ou que seja no stop gain, tá? O que é isso? Stop gain é quando você entra na operação, aí o preço te dá a condição de colocar a sua operação ali no 0 a 0, não exatamente no 0 a 0, mas quando eu digo stop gain é porque a gente consegue sair ali com 25, 30 pontinhos, tá? É, positivos. Então, nesse caso, é, a gente pode tentar uma segunda operação, tá? Ou se a primeira já deu direto no alvo, também você pode tentar uma segunda operação. Essa segunda operação, se der 0 a 0, se der loss ou se der gain, fecha a tela e vai embora, volta no outro dia. Se der loss na primeira, como foi ontem, né? Ontem eu fiz uma venda e o preço simplesmente disparou para cima, o preço violinou o ponto, quase o topo ali do dia, voltou para abaixo de 50% e eu vendi ele e a volatilidade foi tanta que meu preço não entrou exatamente no ponto que eu queria entrar, ainda entrou bem atrasado e mesmo assim foi um tirão para cima ali de mais de 1.000 pontos, acho que chegou a dar 1.600 pontos, parece, né? Então, assim, começou o dia negativo, é encerrar o dia no mesmo momento, tá? É encerrar o dia no mesmo momento. A gente, quando está começando, iniciante, a gente precisa ter essa constância, né, na execução do profissional, essa disciplina, justamente para que a gente consiga atingir a tão sonhada consistência, né? Então, eu comecei no dia 28/7/2022, né, a postar aqui as minhas operações, justamente para compartilhar eh, essas ideias, tá? Esse operacional, compartilhar aqui as operações e com essa finalidade exatamente, de que a gente precisa trabalhar essa questão da disciplina, trabalhar a questão do psicológico, que é o mais importante, tá? Você realmente saber esperar, que é o que eu estou fazendo aqui nesse momento, né? O preço abriu ali, violinando o topo aqui né, da máxima aqui do 103, ó, certo? Nesse caso aqui, ó, eu poderia ter feito até uma comprinha, mas geralmente eu não me arrisco muito aqui nos primeiros candles, justamente porque às vezes é muito rápido e aí às vezes você erra a sua leitura e entra contra e acaba ficando aí no loss, né? Então eu prefiro deixar o preço trabalhar, mostrar depois ali já que para que lado vai indo, né? E aí a gente entra numa próxima oportunidade com mais segurança, tá? Então, o foco do canal, na verdade, é exatamente isso. É, para que a gente possa se interagir, né? E também a gente, né, no meu caso, que estou fazendo as operações, a gente ter como exercer aí essa disciplina e também trabalhar a questão do psicológico, né? Que é justamente essa questão de você não ter ansiedade, você controlar essa ansiedade de entrar, esperar realmente o preço fazer aquilo que você precisa que faça para que você consiga de fato entrar ali numa operação. Então, olha só, não é fácil, tá? É possível sim viver de day trade, é possível, mas não é uma coisa fácil. A gente começou no dia 28/7, como eu disse anteriormente, e aí vocês podem ver aí no canal, no primeiro vídeo, né, que a gente começou com um gain ali de 60% de meta, né? Ou seja, a gente fechou o dia na primeira operação com R$ 60, tá? Depois desse dia, depois do primeiro dia, olha só, a gente teve stop gain, que é o que eu expliquei antes, né? Quando você já sai ali a operação te dá a opção de colocar no 0 a 0 e aí ela vai lá e te tira no 0 a 0 ali com 30, 25 pontos, o que te dá direito de uma segunda operação e nunca uma terceira, ok? Então a gente saiu 2 dias no stop gain, a gente saiu 3 dias só no gain e a gente saiu 5 dias no loss. Imagina isso, 5 dias no loss. Então,
É possível, mas não é fácil, entende? Então, assim, não importa, o day trade a gente faz, a execução das operações, ela é diário, né? As nossas operações são diárias, mas no final do mês é que a gente vai é, contabilizar, né? No final do mês que a gente vai contabilizar aí exatamente o que ocorreu. Então, eu comecei no dia 28/7 e tive 3 dias de gains, né? Não de meta cheia, mas meia meta, enfim, por aí. E stop gains 2 dias e loss 5 dias. Então a gente vai seguindo aí até para ver no próximo dia 28, quando fechar os 30 dias de operação, a gente vê o que, que aconteceu. Se a gente vai estar no loss, ou se a gente vai estar no gain, ou se a gente vai estar no 0 a 0. Né? Como eu disse antes, né? Como as corretoras aumentou as margens para estar operando, alocando contratos, enfim, então ficou mais difícil trabalhar para o iniciante, né? Igual eu tô com R$ 500 só na conta. Então, assim, eu hoje, por isso eu disse no início que eu acreditei que hoje talvez eu nem conseguiria fazer uma operação, né? Porque como eu já tomei 5 loss, então, de R$ 500, R$ 200 já fica a corretora segura. E aí, eu fico ali com mais R$ 200 ou R$ 300 que seja, para fazer as operações, né? Então, antes a corretora estopava a gente quando a gente tinha 70% já da nossa margem ali de trabalho comprometida, né? Hoje é 50%, então, ou seja, diminuiu. Então ela te deixa trabalhar à vontade e deu 50% ali, ela já te stop. Então, dependendo do valor que você tem na conta, a gente não consegue nem abrir uma operação. Então é isso. Eu vou pausar esse vídeo aqui para não ficar muito longo e assim que aparecer uma próxima operação a gente volta, tá? E se inscreva no canal, compartilhe o vídeo, deixa aí seu comentário, suas dúvidas, para que a gente vai se interagindo e junto a gente poder crescer nesse mercado. E é isso que é interessante, pessoal. Olha só esse candlestick aqui, ó, no tempo gráfico de 5 minutos. Olha o tamanho da violinada, tá? Olha onde o preço foi testar, exatamente lá no ponto em que eu marquei aqui, ó, que foi um topo de 60 minutos, né? 111.707. E muitas das vezes as pessoas falam assim, ah, por que que você não entrou aqui? Talvez por que que você não entra aqui na violinada? Violinou a máxima aqui, ó, né? Aqui, ó, candle 1 rompeu, né? O 3 rompeu o 2. Aí ninguém rompe ninguém aqui, ó, máximo que ninguém rompe, né? Aí fala, por que que você não entra aqui? A gente precisa observar isso aqui, ó. Tempo gráfico de 1 minuto. O que está sendo feito aqui? O que está acontecendo aqui no tempo gráfico de 1 minuto, tá? E olha os 60 minutos, o que eu disse, ó. Ele foi lá testar e está voltando para esse ponto. Falta 22 minutos para fechar o candle de 60 minutos, né? E aí, olha só, no meu caso, a gente que trabalha com contratinho, você realmente precisa ter essa cautela entre você ver uma entrada aqui, porque às vezes você entra aqui nos 5 minutos e o preço no tempo gráfico menor, igual aqui no minuto, ele simplesmente está confirmando o rompimento. Tá? Às vezes o candle está violinando, está voltando, você vende na violinada e vai ser estopado, porque o preço apenas rompeu já rompeu a máxima aqui que ninguém rompia no tempo gráfico menor, e o próximo candle, a recolhida, a violinada, é simplesmente uma confirmação de rompimento para continuar o movimento de alta. E às vezes você entra com um stop curto, igual no meu caso, que é 100 pontos, olha lá. Imagina, se tivesse vendido aqui, ó, estava sendo estopado agora. Então a gente precisa ter essa leitura e esperar realmente o que, é que o preço vai fazer para que você entre na operação. Por quê? As- com o contrato, se você, por exemplo, aqui, ó, entra aqui na máxima, na violinada da máxima, e no fechamento da barra aqui número 7, ó, do candle número 7, no fechamento dela, chegou a dar 140 pontos, né, da máxima violinada até o fechamento da vela. Então, se você tivesse o poder da parcial, né, se tivesse mais contratos, era só fazer a parcial, seu preço médio ia mais para cima, você protegia lá em cima, né? Poderia estar fazendo os scalps para seu preço médio estar sempre melhorando o preço médio nesse movimento, e aí está tudo certo, né? Então, a gente precisa ter essa cautela. Esse é o motivo por eu não ter feito entrada até agora. Violinou? Violinou, mas ele não passou aqui desse ponto, ó. Não passou do 111.380. Foram as mínimas aqui também, a mínima do Candle 4, que era a mínima ali do 111.380 que ninguém rompe, tá? Então parou ali, olha só, o preço está voltando todo para cima, tá indo para onde? Para o topo lá, ó, tá voltando lá no topo dos 111.707, 60 minutos. Então é isso, a gente tem que ter paciência, esperar para ver o que que acontece, né? A gente não pode sair clicando assim desordenadamente
E isso é bom, né? Quando você tem essa leitura, porque você fica tranquilo, você espera, é, no- com isso você controla a sua ansiedade e fica tudo certo, né? Ah, e se não der operação? Bom, eu tenho até o candle, acho que 37 para fazer operações, que eu acho que é o candle das meio-dia, né? Porque ainda trabalho, eu não posso ficar o dia todo aqui. Mas o que que acontece aqui, ó? Se até lá não der entrada, não tem problema, né? A gente volta no outro dia. A questão é proteger o seu capital, tá? Se você não operou, você não perdeu dinheiro. Se você não perdeu dinheiro, o dinheiro está na conta. E o dinheiro estando na conta, está tudo certo. Você tem, como se diz, mais ferramentas para o próximo dia operacional. Então é isso aí. Vamos executando aí a disciplina e a paciência. Aparecendo alguma operação, a gente volta. E o foco é justamente esse, pessoal. A gente precisa, sempre que a gente termina um curso, principalmente de day trade, ou seja, qualquer curso, qualquer coisa que a gente faça na vida, né? O foco inicialmente não pode ser o dinheiro, né? Aqui no caso, por exemplo, das nossas operações no mercado financeiro, a gente precisa focar em operar bem, tá? Em executar bem aquilo que a gente aprendeu, porque o dinheiro é consequência, tá? Então, uma vez que você executa bem aquilo que você aprendeu, obviamente você vai conseguir ter resultados positivos aí financeiramente, né? Porque, consequentemente, em algum momento o dinheiro vai aparecer, né? Então é isso. Já são 9h48, né? E estamos aí aguardando. Vamos aguardar aí. Aparecendo alguma operação, a gente volta. Nesse momento o preço está numa região complicada, né? Porque aqui ela não conseguiu passar aqui, ó, do topo dos 60 minutos, né? Como vocês podem observarem aqui, ok? Não conseguiu de passar ali. E ele pode até cair. Ele pode até cair, só que aqui ele está numa região de dando venda e ao mesmo tempo dando compra, né? Então tá complicado isso aqui. Então vamos aguardar aí. Infelizmente aqui, para eu vender esse preço, ele teria que, após essa descida do 14, esse 15 precisava vir eh, até aqui assim, mais ou menos, né? Eu precisava testar um pouco mais aqui essa máxima do 8 ali, ó, justamente por causa do meu stop, né? Se eu vender ele aqui, ó, meu stop fica muito em cima, aí não daria muito certo. Então a gente precisa realmente esperar aquela boa oportunidade. Então vamos aguardar aí. Ó, nesse momento aqui eu executei a entrada de compra, tá? Por quê? O preço ele veio aqui embaixo, ó, violinou esses pontos e voltou exatamente para os 50%, né? Então, uma vez que ele violina e volta para os 50%, a gente tem alvo no topo, tá? Então, essa é a única operação do dia. Agora a gente vai aguardar para ver qual que vai ser o desenrolar dessa operação. Se ele vai realmente dar sequência na alta ou se ele vai vir para estopar a gente. Até que meu stop ficou bom aqui, está bem posicionado aqui na mínima, né? E eu acredito que, pelo menos eu espero, né, que ele faça a função dele, que é de ir cumprir o alvo dele no topo. Caso não for, infelizmente, a gente tem que assumir o risco do stop, tá vendo? Ele voltou aqui para os 50, ó, e tem todos esses lotes chamando aqui em cima. Então agora a gente espera o fechamento dessa vela para que a gente tenha a condição de pelo menos colocar a nossa posição no 0 a 0, tá? Enquanto isso, o preço está trabalhando, a gente não tem o que fazer, tem que aguardar. Então já eu volto com mais atualizações aqui dessa operação. Falta 50 segundos para o preço fechar e isso não é legal, né? 45 segundos, ó. Eu esqueci de olhar isso, o tempo do candle também conta, né? Porque a gente não entra assim em operações com esse tempo, que olha só, eu comprei ele, ele tem que subir, né? Ele tem que subir. Se ele não subir, eu vou zerar minha operação. Por quê? Ele deu a violinada e já parou nos 50%. Então, se o próximo candle testa para cima aqui, esse preço vai descer e aí eu preciso ficar esperto aqui na minha operação para não tomar loss. Tranquilo? Então vamos ver o que vai acontecer ali. Não vou nem dar um pause aqui por enquanto, porque já está quase fechando a vela. E aí, vamos ver. Se o próximo candle testar para baixo, a gente permanece na operação. Agora, se ele já testar para cima, eu já arrasto meu gain aqui, tá?
Ó, testou para cima, eu já coloquei aqui 10 pontinhos positivos, porque se ele não for para cima, ele vai tirar a gente ali e aí está encerrado o nosso dia. Vamos ver o que acontece. Esse preço tem que ir lá para o topo, né? Mas como ele já deu alvo no 50, olha, ele violinou e já parou de cara no 50. Então ele pode continuar caindo. E aí tirou a gente com R$ 2 ali positivos, né? Então, como eu disse, a gente saindo positivo, a gente pode tentar mais uma oportunidade. Então, por enquanto, não farei outra entrada. Vamos aguardar aí, deixa o preço trabalhar, se ele cair, deixa cair. Vamos esperar uma boa oportunidade para entrar de novo. Até porque aqui no tempo gráfico de 1 minuto, olha, o preço está muito bagunçado. Tá? Ele violinou aqui, ó, as mínimas, ele tinha que, testou aqui o gatilhozinho 22 do minuto, ó, ele tinha que ir para o topo, não foi, parou no 50, então ele vai ficar enrolado aí, né? Bom, eu tenho até aos meio-dia para esperar aí uma nova oportunidade. Então vamos aguardar para ver e aparecendo alguma operação a gente volta. Olha só, pessoal, essa operação que eu fiz aqui, a de compra no Candle 15, né? Ele violinou aqui a máxima do gatilho, né? Voltou para os 50%, então eu comprei ele. Mas eu não deveria ter feito essa compra se eu tivesse observado aqui o tempo de trabalho do candle, né? Porque candles que estão trabalhando, né, que está abaixo de 2 minutos, o preço já está abaixo de 2 minutos para fechar o candle, então a gente não é legal fazer essas entradas, é melhor esperar, até porque o candle, como vocês viram aqui, eu comprei o candle já fechou nos 50%, ou seja, ele simplesmente confirmou aqui o rompimento do 14 sobre o 13 e a obrigação do 16 é cair. Então, a partir do momento que eu saí dessa venda, da compra, aliás, do Candle 15, eu poderia ter vendido aqui já nesse 16, tá? Já que a obrigação dele na contagem de Candle a Candle era cair. Mas eu não fiz isso porque aqui era um ponto onde ele simplesmente parou aqui, ó, nessa região, ele simplesmente podia realmente parar aqui e querer subir de novo, né? Então, já que eu saí de uma operação, eu espero, porque nesse ponto aqui, onde o preço está testando, 111.375, é um ponto também onde o preço não conseguiu passar, tá? Então, não compensa a gente ficar aqui no meio dessa confusão aqui, ó, né? É aquilo que eu disse no início do vídeo, né? Se a pessoa tem o poder da parcial, ele entra vendido aqui, ó, né? Que seria uma venda aqui, nesse ponto, ele entra vendido aqui e agora, por exemplo, olha, o candle 16 já está com quase 200 pontos, né? Então o cara faz uma parcial aqui, o médio dele vai lá para o topo e ele fica lá de cima só olhando a floresta, né? E aí ele vai, oportunidades que ele tem, ele faz scalp e tal, tudo mais, e com isso ele... Mas para gente que tem um contratinho só é isso, você precisa, entrou na operação, você viu que o negócio não vai, você tem que ter esse feeling de zerar a operação para não tomar stop. Aqui, por exemplo, se eu não saio aqui, ó, eu tinha tomado stop, né? E olha que interessante, o preço está chegando de novo, né? O preço veio testar aqui essa base, aqui, tá? E está chegando de novo aqui nessa região de 50%, né? Como vocês podem observar, ó, mínimo do gatilho 2, do candle 2 aqui, tá? Mínimo do gatilho 2, com máximo ali do 11, né? O preço está na região de compra aqui, ó, que foi exatamente a região das mínimas, da mínima que ninguém rompia para baixo aqui, que é a mínima do candle 4, tá? Então pode ser que aqui ele retorne para alta, né? Já que você vê que eu não uso esses lotes aqui, ó, esse livro visual, mas a gente vê que tem mais lotes para vender lá em cima do que para compra aqui embaixo, né? Então, quando isso acontece, pode ser que o preço retorne e volte aqui para buscar esses lotes, né? Então, a gente tem que ficar esperto, né? Olha só, o 516 foi vendido lá e parou aqui, ó. É isso aí, ó. Se você vende lá, o alvo é no próximo 50, tá? Então, tem que ficar ligado nesses pontos, né? Aqui, por exemplo, é uma região onde o preço vai continuar brigando, né? E se ele não quiser passar daqui, pode ser que ele volte para cima de novo, né? Então, vamos aguardar aí. Se aparecer uma próxima oportunidade até os meio-dia, a gente faz, se não, a gente volta amanhã. A questão de trabalhar com um contratinho só é exatamente isso. É você saber que você entrou aqui, ó,
e que o preço tem alvo, né? Então você tem que entrar e já sair no alvo. Porque com um contratinho você não tem margem para trabalhar, para deixar o preço fluir assim. Então é melhor você entrar, sair no alvo, entrar, sair no alvo, né? E quando o preço está assim, ó, amarrado, né? Essa confusão aqui fica meio complicado de fazer alguma coisa. Então a gente tem que realmente aguardar e esperar o melhor momento. E com o contrato é isso. Hoje, por exemplo, aqui, se eu tivesse feito essa venda do Candle 16, ou você vende aqui e faz a parcial, se você tiver condição de fazer a parcial, e no caso, como eu, por exemplo, com um contratinho só, ou você vende e sai no alvo, ou você vende no fechamento do candle, você protege a operação com 25 pontos, 30 pontos, pagando pelo menos as taxas da operação e deixa o preço arder. Ou ele continua fluindo na direção que você está, ou ele volta e te tira no zero ali. Mas com um contratinho, infelizmente, não tem o que fazer, né? Infelizmente, não tem o que fazer, é isso aí. Lançado uma compra aqui, pessoal, por quê? O preço chegou nessa região de 50% e segurou. O que que acontece? Esse 18, ele tinha que fechar abaixo aqui da mínima do 16, tá? Então, se ele não cumpre a obrigação dele, o próximo candle tende a fazer o movimento de alta, né? Tende a fazer o movimento contrário, tá? Aqui a gente pode ver, ó, que a gente vai aguardar agora esse preço trabalhar, justamente porque o preço parou na região de 50% aqui, tá? Olha só, quase me estopou ali já, ó. Vamos aguardar aí, ó. Ele voltou para a mínima aqui, do 4, do 5, aqui é mínimo que ninguém rompe. Então, meu stop ficou bem posicionado, mas ele já deu alvo ali no 50 também, né? 50 aqui da baixa, né? Então pode ser que ele venha estopar a gente. Mas ele deu a compra, eu comprei. A gente precisa aguardar agora o fechamento dessa vela para ver se a gente consegue colocar aí a nossa operação no 0 a 0, tá? Ou ele vai dar a gente condição de pelo menos colocar a operação no 0 a 0, ou ele vai estopar a gente. Ou seja, dando 0 a 0 ou stop, aí a gente encerra o nosso dia, tá? Então vamos aguardar aí o desenrolar dessa operação. Eu não vou nem cortar o vídeo não, vou deixar rolando aí para a gente ver o que que vai acontecer, tá? Porque a obrigação desse candle aqui é subir, tá? Uma vez que ele já violinou as mínimas aqui, ok? Essas mínimas aqui, ó, ele violinou as mínimas, tá? E voltou para os 50, ele tem a obrigação de subir ali. Se ele não subir, felizmente ele vai estopar a gente. Aquilo que eu disse, né? Se eu tivesse o poder da parcial, assim que ele batesse aqui no 50, ó, já dava ali uma parcial de 50 pontos, 55 pontos da minha entrada. Meu preço já caía mais para baixo aqui, tá? Meu preço médio já ficava mais abaixo, e com isso a gente conseguia se proteger e a gente não corria o risco de tanto stop. Mas com o contratinho a gente fica bem mais vulnerável, e aí a gente corre bem mais risco aí nesse quesito de tomar stop ou não, tá? Mas enquanto a vela está trabalhando, a gente não pode fazer nada aqui nesse caso, tá? A gente precisa esperar realmente o fechamento da vela para a gente ver o que que a gente faz. Se, como ele violinou as mínimas, ele precisa romper máxima já, né? Ele violinou todas essas mínimas aqui, ele no mínimo tem que romper essas máximas aqui do 18, principalmente, né? Se possível. Agora, se ele não fizer isso, né? Se ele fechar sem fechar acima das máximas, sem romper máxima, aí a gente é obrigado a até o fechamento dele, ele não te estopar, dependendo da região que ele fechar, a gente permanece na compra. Senão, a gente tem que zerar a operação ou sair no stop mesmo. Então, vamos deixar rolar aí para ver o que que vai acontecer. Ele voltou para o 50 aqui, ó, né, por 38,5 aqui, ou 0,2, não sei. Mas, infelizmente, ele está querendo azedar o nosso trade ali. Mas enquanto o candle está trabalhando, a gente não pode fazer nada, né? Já que entrou fluxo comprador nele aqui, vamos ver se esses compradores aí vai fazer a parte deles aí e deixar a gente sair pelo menos no 0 a 0, no mínimo, né? Esse preço precisa ir. Vamos ver. Ele parou nos 50%, ó. Geralmente quando
né? Fundo um, fundo 2 aqui no 50, né? Tem que ir para o topo ali. Se não for, a gente não pode fazer nada. Olha só, 50 segundos para fechar o candle e ele está querendo azedar a nossa operação. Vamos ver, se ele fechar aqui acima, né, do 38,5, eu acredito. Se ele fechar ali acima, dependendo do teste do próximo candle, a gente dá risca ficar. Agora, se ele estopar a gente direto aqui, está encerrado o nosso dia. Com um contratinho realmente não é fácil, cara. É muito complicado, sabe? É difícil demais você ficar tomando stop, tomando stop. Como eu disse antes, né? A gente tomou 5 loss do dia 28 para cá. A gente tomou 5 loss. Olha só. A gente tomou loss agora e tá encerrado o nosso dia. Amanhã a gente volta, né? O candle, ele fechou acima aqui, ó, né? E ele tinha a obrigação de romper, não rompeu. O próximo candle tinha que subir, né? E o preço simplesmente despencou aí. E ele está chegando onde? Exatamente nessa próxima, olha, no próximo 50%. Tá vendo só como o preço tem alvo? Ele vem de 50 e 50 e sempre vai indo assim, tá? Então é isso, né? R$ 18 negativo, dia está encerrado. Um abraço a todos, se inscreva no canal e acompanhe aí eh, os nossos vídeos aí para que a gente fique por dentro aí, tá? Acompanhe os vídeos para que a gente tenha o poder da interação aí para a gente poder crescer junto, tá? Ative o sininho das notificações, compartilhe o vídeo e um abraço a todos e até o próximo trade.